Ofélia e Valéria tentam consolar Mar, que se sente desorientada sem Luiz, já que seus planos agora parecem sem sentido. Mostrando o relógio que era do pai, Leonardo informa a família que o corpo é realmente dele e que seguirá para o velório. Camila e Graciela choram profundamente. Rosa e Lupita também não conseguem aceitar a morte, primeiro de Cecília e agora de Luiz. Ao ouvir os gritos de Camila, Mara entende que Leonardo e Nicolas já voltaram e que a morte de Luiz é real. Juan e Graciela tentam acalmar Camila de alguma forma. Apesar da dor, Ofélia aconselha a Mara a pensar no futuro, lembrando que em breve será feita a leitura do testamento e que ela deve estar presente. Mar reage acusando a mãe de frieza por se preocupar com isso enquanto seu marido acabou de falecer. Ofélia reforça que alguém precisa cuidar desses assuntos, pois conhece bem as pessoas e lembra que, como viúva, tudo pertence a Mar e ninguém pode tirá-la de sua casa. Camila não se sente capaz de ir ao velório do pai, mas Graciela adverte que, se não comparecer, carregará esse arrependimento pelo resto da vida. Juan a acompanha para se trocar. Diante da mansão, Arthur acredita que houve um engano e que o corpo não pode ser do pai, pois ele jamais os deixaria sozinhos. Nicolas, mais racional, lembra que o pai sempre os preparou para seguir adiante e que agora precisam se apoiar mutuamente. Arthur, no entanto, permanece inconformado. Valéria observa um abraço entre os irmãos. Mar percebe que Ofélia é mais fria e dura do que imaginava. Ofélia, por sua vez, afirma que se importa com a tragédia, mas insiste que a maior perda de Mar seria da própria mãe, garantindo que está ao lado da filha para ajudá-la a enfrentar o que vier. Mar lamenta que Luiz se preocupava com ela e agora não está mais. Ofélia responde que também sempre cuidou dela desde o nascimento. Camila confronta Mar, acusando-a de se alegrar por se tornar a dona da casa. Ofélia pede que Juan leve Camila, que promete não descansar até ver Mar fora de suas vidas. Arthur continua se recusando a aceitar a perda, argumentando que o corpo do pai não pôde ser identificado e sai decidido a agir. Valéria se aproxima de Nicolas e pergunta sobre Arthur. Ele explica que o irmão está em negação. Valéria observa que Arthur precisa de tempo para processar a dor. Nicolas demonstra preocupação com o irmão e Valéria o incentiva a chorar e aliviar o sofrimento, lembrando que ele sempre foi o apoio do pai e o pilar dos irmãos. Ela revela que não pôde chorar a morte do próprio pai, tendo sofrido em silêncio por muito tempo. Enquanto Nicolas chora, Valéria o abraça. Mar abraça Camila em solidariedade, dizendo que entende sua dor, pois também perdeu o pai e sente a ausência de Luiz. Camila, porém, a afasta e acusa Mar de falsidade, prometendo nunca confiar nela e tentar tirá-la dali. Ofélia exige que Juan leve a esposa para outro lugar, lembrando que Mar também sofre. Arrasada, Mar chora sem parar. Arthur observa Nicolas nos braços de Valéria. Mesmo sendo visto, Nicolas permanece abraçado e Arthur se retira. Valéria decide procurar Arthur, mas garante total apoio a Nicolas. Nicolas agradece e reconhece que Arthur precisa muito dela, enquanto ele se prepara para organizar os assuntos necessários. Valéria aconselha Arthur a permanecer unido aos irmãos, lembrando que é justamente agora que mais precisam se apoiar, recordando que quando o pai morreu, se amparou em Mar e agora ele também pode contar com ela. Ao telefone, Paula confirma a Chema a morte de Luiz em um acidente e informa que o funeral será reservado, já que a família quer evitar escândalos devido ao casamento recente, a esposa jovem e a perda repentina. Quando Leonardo chega perguntando quem ligou, Paula disfarça e responde que é apenas a imprensa buscando informações sobre a tragédia. Abalado, Leonardo sofre e Paula sugere que o mais prudente é organizar um velório reservado para evitar tensões e complicações, sobretudo com Ofélia, que certamente tentará se beneficiar da situação. Leonardo concorda, admitindo que não saberia como agir sem o apoio de Paula. Rocio, ao ver nos noticiários a morte de Luiz Portilla, fica surpresa e ao mesmo tempo aliviada, acreditando que enfim terá a chance de se aproximar do filho. Enquanto isso, Susana demonstra preocupação com o que pode estar acontecendo na casa dos Portilla, já que Juan e Camila não retornam nem para dormir. Ela pensa em telefonar para o filho, mas Jacinto sugere que não deveriam se intrometer, lembrando que Juan precisa conduzir a própria vida. Ainda assim, Susana o convence a ligar, prometendo até trazer um copo de leite e um pedaço de pão doce para agradá-lo. Jacinto então pega o telefone. No velório, Pedro interrompe Nicolas para avisar que a imprensa está do lado de fora, exigindo declarações. Graciela se revolta com a falta de respeito dos jornalistas, mas Nicolas se oferece para lidar com a situação. Graciela pede que ele não permita que transformem a dor da família em espetáculo. Ofélia repreende Mar, exigindo que pare de trocar olhares com Juan, ameaçando fazê-lo ouvir se insistir.
Ela também chama a atenção de Juan, que segue abraçado a Camila. Do lado de fora, Susana e Jacinto atravessam a multidão de repórteres e tentam entrar no velório, apresentando-se como consogros do falecido. Enquanto o segurança vai confirmar a autorização, os dois são cercados pelos jornalistas curiosos sobre o futuro da empresa. Logo em seguida, Nicolas aparece e autoriza a entrada de Jacinto e Susana. A imprensa insiste em questioná-lo sobre o casal, mas ele pede respeito diante da dor da família. No velório, Ofélia murmura criticando a presença de Susana e Jacinto, destacando a falta de refinamento deles e recordando que Mar chegou a querer uma sogra como Susana. Mar pede respeito, lembrando que elas também já ocuparam o papel de empregadas, mas Ofélia rebate afirmando que aquele não era o lugar delas. Susana comenta com Jacinto que Ofélia se acha parte da família, mas que só está ali graças à filha interesseira. Jacinto ressalta que é preciso respeitar o luto. As duas se encaram, deixando evidente a antipatia mútua. Enquanto isso, a imprensa cerca Nicolas com questionamentos sobre o futuro da empresa, quem assumirá a direção e até sobre a herança da viúva. Com serenidade, ele agradece o interesse, mas pede compreensão, lembrando que ainda sofriam com a perda da mãe, quando agora enfrentam também a morte do pai. Nesse instante, Rocio surpreende Nicolas ao segurar sua mão e chamá-lo de filho. Diante do caixão, Arthur confessa a Valéria que a última conversa que teve com o pai foi uma briga e que nunca se perdoará por isso ter sido o último momento juntos. Valéria o encoraja a guardar apenas as boas lembranças. O padre chega para dar início à cerimônia e Arthur vai chamar Nicolas. Ofélia aproveita para repreender Valéria por não dar atenção à irmã, apontando que ela não se afastou de Arthur em nenhum momento, mas Mar sai em defesa dela. Nicolas reconhece Rocio do hospital e a questiona sobre o motivo de estar ali. Ela afirma que deseja ficar próxima dele e de Arthur para oferecer apoio. Mesmo assim, Nicolas firme lembra que aquele é um instante íntimo reservado à família e pede que ela se retire, embora Rocio insista que tem muito a dizer. Arthur chega para chamar o irmão e Rocio agarra os dois pelos braços, expressando sua dor. Eles entram enquanto os seguranças contêm Rocio e afastam os jornalistas. A cerimônia religiosa começa em meio à tristeza e Camila admite não saber como seguirá sem o pai. Mesmo afastada, Rocio se sente feliz por ter estado perto do filho, ainda sem certeza se é Nicolas ou Arthur, desejando nunca mais se separar dele. Durante o enterro de Luiz, Nicolas reflete que a família jamais voltará a ser a mesma. Leonardo sente um vazio profundo, enquanto Arthur reconhece o pai como o melhor homem que já conheceu. Camila se conforta acreditando que o pai enfim está novamente ao lado da mãe. Mais tarde, Valéria sugere a Mar que procurem um apartamento para viverem juntas ou que reformem a casa. Ofélia, porém, lembra que Mar já está em seu próprio lar e reforça que não há motivo para sair. Em casa, Susana tenta consolar Camila oferecendo comida. A garota, no entanto, prefere dormir, recordando que no dia seguinte precisa se levantar cedo para a leitura do testamento do pai. Susana insiste que Juan deve acompanhar a esposa e ele concorda. No dia seguinte, o testamento de Luiz Portillo é lido diante de toda a família. O tabelião apresenta suas condolências antes de expor as disposições finais. A vontade de Luiz é objetiva, os herdeiros são Leonardo, Arthur, Nicolas e Camila. O controle da empresa fica sob a responsabilidade de Nicolas, o que desperta a insatisfação de Leonardo. O tabelião prossegue esclarecendo que deve ser instituído um conselho administrativo composto pelos filhos e pelos diretores da companhia. Todos os bens, conforme registrado no testamento, serão divididos em partes iguais entre os filhos e sua esposa Mar, a quem ele também confia a gestão de um fideicomisso em seu nome. Quando Leonardo questiona o valor, o tabelião informa que essa é uma informação reservada, exclusiva de Mar, o que desperta a satisfação de Ofélia. Enquanto isso, Rocio chega à mansão em busca de Nicolas e Arthur, apresentando-se como uma antiga amiga do Sr. Portilla. Leonardo perde o controle e exige explicações sobre o fideicomisso, argumentando que, como filhos legítimos, apenas eles deveriam ser os herdeiros. Ele afirma que Mar não tem direito a receber mais do que eles. Graciela tenta apaziguar a situação. Ofélia defende que a decisão de Luiz deve ser respeitada, mas Paula contesta. Arthur pede que interrompam a discussão. Ofélia então cochicha algo no ouvido de Mar. Indignado, Leonardo lembra que o casamento de Luiz e Mar é recente, enquanto Graciela questiona sobre o que fez para receber tanto. Ofélia toma partido da filha. Nicolas e Arthur também cobram uma explicação. É então que a revelação acontece. Ofélia anuncia que Mar espera um filho de Luiz. A notícia causa espanto entre todos. Camila recusa a ideia de ter um irmão filho de uma vagabunda. Ofélia exige respeito à filha e, pressionada, Mar confirma a gravidez, mas Camila acusa que ela poderia estar grávida de qualquer um.
Ofélia continua defendendo Mar enquanto Leonardo protege a irmã. Graciela pede que Ofélia mude de postura, advertindo que todos podem se voltar contra ela. Ofélia não se intimida e afirma que o fideicomisso e a herança servem para garantir o futuro da criança. Mar decide renunciar à sua parte, declarando apenas o desejo de que seu filho seja reconhecido como um Portilla e receba o fideicomisso destinado a ele. Em seguida, se retira. Lupita informa Rocio que a família não está recebendo visitas. Valéria se aproxima e Rocio explica que precisa com urgência falar com Arthur e Nicholas, mas Valéria esclarece que eles estão acompanhando a leitura do testamento de Luiz. Rocio deixa seu telefone para que avisem quando puder ser recebida e Valéria também deixa o seu telefone com ela. Enquanto isso, Ofélia pede ao notário que não considere as palavras de Mar. Leonardo propõe contestar o testamento do pai, mas o notário afirma que aquela era a vontade de Luiz e Ofélia concorda. Juan acusa Ofélia de ter alcançado o que desejava, mas ela responde que se trata de um assunto de família. Camila, porém, sai em defesa dos direitos do marido. Ao se retirar, Ofélia reflete que quando o dinheiro está em jogo, a ambição sempre fala mais alto. Leonardo comenta que Mar enganou o pai. Nicholas admite que se Luiz reconheceu, nada pode ser feito, enquanto Arthur não entende porque o pai nunca mencionou nada. Camila, por sua vez, tem certeza de que a criança não é de Luiz. O notário firme reforça que o falecido estava lúcido e consciente ao tomar suas decisões e que sua vontade deve ser respeitada. Após a leitura, Valéria encontra Mar abalada. Nesse momento, Camila aparece para confrontá-la, acusando-a de ter engravidado de Luiz apenas para se beneficiar da herança, mas garante que ela não ficará com o que pertence à família. Juan conduz Camila para longe, enquanto Valéria questiona Mar, que confirma estar grávida. Surpresa, Valéria pergunta por que ela nunca contou nada e, desconfiada, indaga se o filho é realmente de Luiz. Paula sugere que Mar esconde algo ainda mais grave, afirmando que ninguém desistiria de sua parte na herança. Nicholas promete que quando a criança nascer, ele mesmo tomará providências, o que desagrada Leonardo, que mais uma vez se vê afastado das decisões. Mar garante Valéria que o pai de seu filho está morto. Ofélia repreende Valéria por duvidar da própria irmã. Valéria insiste em conversar a sós com Mar, mas Ofélia argumenta que se Mar e Luiz não anunciaram antes a gravidez é porque ainda era cedo. Valéria, no entanto, afirma que a razão foi outra. Paula provoca o grupo, lembrando que Luiz já tinha filhos suficientes. Graciela concorda e acrescenta que o casamento tinha pouco tempo, enquanto Leonardo sugere que talvez esse tenha sido o motivo. Arthur se levanta e declara que apenas deseja ser avisado quando o novo irmão nascer. Leonardo e Paula comentam que Mar ficou com a maior parte do dinheiro e Graciela ressalta que Luiz não deixou os filhos desamparados. Paula, porém, insiste em dizer que o bebê não é de Luiz. Suzana e Jacinto demonstram compaixão por Camila diante da perda dos pais, refletindo sobre as desgraças que atingem a família Portilla, enquanto eles, mesmo sem possuírem muito, vivem cercados de afeto e alegria. Ofélia aconselha Valéria a deixar de lado pensamentos inúteis e a se dedicar a apoiar a irmã. Valéria assegura que Mar sempre contará com seu apoio, mas insiste em descobrir a verdade. Juan felicita Mar pela herança, insinuando que ela finalmente conseguiu o que desejava. Camila se aproxima de Juan e Mar, com ironia, sugere que ambos a parabenizem pela gestação, mas Camila rejeita o suposto irmão. Paula admite que subestimaram Mar, enquanto Leonardo teme que todos se tornem alvo de humilhação. Paula ainda insinua que Mar e Luiz já estavam envolvidos antes da morte de Cecília, o que deixa Leonardo frustrado. Ela garante ao marido que não permitirá que sejam privados do que lhes pertence por direito. Mar mostra as imagens do ultrassom a Valéria, que descobre que ela já está com quase 3 meses de gravidez, um período maior do que o tempo de casamento. Mesmo pressionada, Mar se recusa a dar explicações. Ofélia repreende Valéria, dizendo que acusá-la de pressionar Mar é contraditório, já que ela própria faz o mesmo. Nicholas não aceita que o pai tenha um irmão nessa altura da vida, e Graciela observa que Luiz pode ter se casado às pressas justamente por causa da gravidez. Ela conclui que o correto é reconhecer o bebê como parte da família Portilla. Nicholas concorda e a tia recorda de que somente ele tem condições de convencer os irmãos a aceitarem essa decisão. Paula, fingindo preocupação, persuade Mar a acompanhá-la ao médico. Enquanto isso, Ofélia afirma a Valéria que se Mar garante que o filho é de Luiz é porque é verdade. Valéria alerta para as consequências de uma mentira, mas Ofélia assegura que não há falsidade, lembrando que Luiz já deixou tudo resolvido no testamento, de modo que nada grave acontecerá se apenas seguirem em frente. Valéria percebe que a mãe não se importa com os conflitos que isso pode causar em sua vida com Arthur, nem com os que podem afetar Mar. Ofélia insiste que os problemas já terminaram e pede que ela permaneça em silêncio.
Suzana oferece um chá a Camila para que se tranquilize, mas a nora responde com rispidez. Juan revela a Suzana que o pai de Camila deixou parte significativa de sua herança para Mar, porque ela espera um filho dele. Suzana acusa Ofélia de ter armado toda a situação desde o princípio. Nicholas pede o apoio de Arthur para manter a família unida, temendo que Leonardo se deixe influenciar por Paula e que Camila continue descontrolada. Arthur levanta a possibilidade de Ofélia e suas filhas terem mentido durante todo esse tempo. Nicholas defende a honestidade de Valéria, mas Arthur percebe que a irmã da mulher que ama pode representar uma ameaça à estabilidade da família. Enquanto isso, Paula leva Mar até o Dr. Linhares e, enquanto a jovem se prepara para a avaliação, oferece dinheiro ao médico para descobrir se o bebê é realmente de Luiz. Nicholas continua defendendo Valéria e aconselha o irmão a aprender a separar as situações para encontrar a felicidade. Mesmo assim, Arthur não consegue aceitar a ideia de que o filho de Mar possa ser seu irmão. Apesar dos riscos de sua profissão, Dr. Linhares aceita ajudar Paula, mas impõe total sigilo. Ele explica que retirará uma amostra de DNA do feto de Mar, mas avisa que também precisará de material genético de Luiz. Mar retorna pronta para avaliação. Juan adverte Suzana para não provocar mais Camila, que já demonstra ressentimento contra Mar. Suzana sugere que o melhor é se afastarem de Ofélia e permanecerem atentos, pois caso contrário ela acabará tomando tudo. Quando Suzana critica Mar, Juan a defende, afirmando que ela foi manipulada por Ofélia. Suzana relembra ao filho que Camila deve ser sua prioridade. Ofélia descobre por Rosa que Mar saiu com Paula, ficando inquieta. No consultório, o Dr. Linhares informa Mar que o bebê está saudável. Quando Mar pergunta sobre os demais exames, o médico mente que são procedimentos de rotina que levarão alguns dias, mas garante que não há motivo para preocupação. Arthur confronta Valéria por não ter revelado a gravidez de Mar e não acredita quando ela assegura que desconhecia a situação. Ele a deixa sozinha, admitindo que não consegue lidar com tudo isso. Suzana tenta distrair Camila oferecendo comida e aconselha a se proteger para que Ofélia não tire tudo deles. Camila promete que não permitirá e afirma que jamais aceitará o filho de Mar como seu irmão. Juan, cansado da discussão, decide sair, deixando Camila frustrada. Paula pede a Mar que não revele a ninguém sobre a visita ao médico, alegando que é para evitar problemas. Ofélia exige saber onde estiveram, mas Mar responde que apenas deram uma volta. Mesmo assim, Ofélia deixa claro que quer Paula longe de sua filha. Suzana incentiva Camila a ser forte, mas ela se sente sozinha e isolada pela família. Além disso, teme que Juan a abandone para ficar com Mar, mas Suzana insiste que ela lute para manter Juan ao seu lado. Enquanto Juan afoga as mágoas em um bar, Mar decide confessar a Ofélia e Valéria que foi ao médico acompanhada por Paula. Valéria impede a mãe de ligar para o Dr. Linhares, lembrando que Mar já é adulta e pode tomar suas próprias decisões. Paula suborna o coveiro do cemitério para exumar o corpo de Luiz e conseguir uma amostra de DNA. Valéria desabafa com Nicholas, dizendo que gostaria de estar próxima de Arthur, mas ele não permite. Nicholas aconselha a esperar, admitindo que não entende por que as pessoas tornam as relações tão complicadas. Valéria explica que é porque ele nunca se apaixonou e ele, por sua vez, confessa que para ele o amor não passa de uma ilusão. Arthur segue incapaz de aceitar a ideia de um filho de Luiz e Mar. Enquanto isso, Ofélia observa Mar dormindo e reflete que tudo o que faz é para garantir que ela e o neto não sofram o que ela já sofreu. Que nunca passem fome, frio ou necessidades e, acima de tudo, que Mar não acabe ao lado de um homem maldito.